Então, boa tarde, pessoal. Estamos retomando aqui nossa disciplina de historiografia brasileira, fazendo uma recapitulação do que surgiu nos primeiros textos, para que a gente possa dar um encaminhamento para a disciplina que ficou por alguns dias sem aula, em função do evento e tudo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo tratando dos textos anteriores. Então, só retomando aqui inicialmente, o que está posto no nosso plano. O plano de curso ele fala, então, da análise dos principais períodos da historiografia brasileira, buscando demarcar suas principais características e dando ênfase aos principais intérpretes do pensamento histórico brasileiro, desde a fundação do IHGB, em 1938, até os programas de pós-graduação nas décadas de 70 e 80. Bom, então, o que importa para nós pensarmos aqui? Primeiro, compreender o que estamos discutindo nesse curso, nessa disciplina. Então, o que é a historiografia? Então, o que nós temos é um processo de construção da análise dos processos vividos no Brasil ao longo de um tempo. Então, nós precisamos primeiro diferenciar a história, processo vivido, da história escrita. Então, existe um processo que foi vivido por homens e mulheres de diversos segmentos, grupos ou classes sociais, que deixaram registrados alguns vestígios em documentos, nos mais variados registros humanos. E existe a história disciplina ou a história ciência que volta o seu olhar para estes processos, tentando explicá-los à luz de certas questões metodológicas, inspirações teóricas, entre outras coisas. Então, o que nós vamos estudar é os diversos momentos em que determinados sujeitos, em sua grande maioria homens, durante um bom tempo, e depois homens e mulheres, escreveram sobre os mais diferentes processos por nós vividos. Então, a análise da história dessa escrita. E como um dia nos alertou o intelectual francês Michel de Certeau, a escrita da história, seja ela feita no tempo, qualquer tempo, a escrita, a análise dessa escrita depende da análise do lugar do intelectual que escreve. Este intelectual tem um lugar social. E para compreender como determinada história ou historiografia ou grupo de escritos foram produzidos, precisamos pensar o lugar dessa escrita. Então, o Certeau chama isso de uma operação historiográfica. Nessa operação, um dos elementos a se observar é o lugar, o lugar dessa escrita, o lugar desse sujeito. Então, nós vamos tentar fazer também este exercício de entender o lugar da escrita. E sempre tendo em mente que história escrita não é a recuperação total da história vivida. Nós já aprendemos em outros tempos, em outras disciplinas, que a história real, tal como ela foi, ela nunca será recuperada. Porque o que fica destes processos
são vestígios, são interpretações. Estas já permeadas de valores, de olhares políticos, de concepções de mundo. Então nós vamos interpretar essas evidências, nós vamos analisar. Ainda que achemos ao longo desta leitura, dessa interpretação dos mais diferentes processos, ainda que nós encontremos historiadores que afirmem ter produzido uma história total, uma história objetiva, completa, né? Isso não é possível de ser feito. Nós, num outro momento, falamos um pouco da produção portuguesa e da inspiração que os portugueses tiveram do iluminismo e como ele se processa ou se processou em Portugal. Bom, mas isso não é a ênfase maior dessa disciplina. A ênfase maior da disciplina é a historiografia brasileira, por isso nós vamos entrar agora na produção destas escritas sobre o Brasil. Nós vamos começar fazendo isso com o livro Historiadores do Brasil, Capítulos da Historiografia Brasileira, do Francisco Iglesias, que faz todo esse levantamento das mais diferentes abordagens dessa produção. E aí nós vamos começar então com o primeiro momento. Qual é o primeiro momento, né? De uma historiografia que se começa ainda em 1500, mas que nós vamos perceber ainda não se faz a partir de que nós poderíamos chamar de um processo mais científico de escrita da história. Nós vamos encontrar um esforço de diferentes intelectuais para tentar falar um pouco desse novo lugar. Então vamos aqui, só um instante.